também aqui no Congresso a pressão é enorme para furar esse teto de gastos, que até para explicar para o ouvinte, é considerado um legado do governo do ex-presidente Michel Temer. Foi uma proposta aqui aprovada no Congresso Nacional para dar equilíbrio fiscal para o Brasil, né? Então, ela impede que o governante ele gaste mais do que a inflação do ano anterior, né? Que tem ali um controle nos gastos públicos. Por quê? Porque realmente a conta chegou. E vai chegar ainda mais pesada, ainda mais nesse momento de pandemia. Já se aprovou o chamado orçamento de guerra, que é um orçamento paralelo, e não tinha jeito, tem que ajudar aí empresas, as pessoas nesse momento de pandemia, né? O déficit fiscal está estourando, chegando quase aí, segundo perspectivas neste ano, na casa do R$ 1 trilhão, então aumentando e muito. Só que os parlamentares já estão pensando lá na frente, né? E já há propostas apresentadas, por exemplo, para excluir programas sociais do teto de gastos, permitir a elevação de despesas para auxílios, né, como o Renda Brasil, que está sendo gestado, está sendo estudado e vai substituir o Bolsa Família. A equipe econômica, o Ministério da Economia, não vê com bons olhos essa discussão, já está preparando, portanto, aí esse grande esforço para convencer parlamentares que não é o caminho, né, desregular aí essa regra de equilíbrio, né, quebrar esse teto e permitir que o governo gaste mais do que arrecada, inclusive aumente esse déficit. Por quê, Megali? Porque isso tem um efeito muito ruim para o mercado, realmente a reação do mercado é ruim, a gente vê aí possibilidade de crescimento dos gastos com juros no Brasil, tem uma série de consequências econômicas que são preocupantes, mas a pressão, ainda mais numa época de pré-eleições, aí no período pré-eleitoral, pré-campanha municipal, pressão muito grande no Congresso. A proposta já foi apresentada pelo senador Eduardo Braga para que programas como o Renda Brasil não sejam levados em consideração em relação ao teto de gastos. O Ministério da Economia vai pressionar deputados e senadores para garantir, mas ontem a gente conversou no Band News TV com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e a gente perguntou sobre justamente essa proposta do senador Eduardo Braga. Ele falou o seguinte: se o Congresso aprovar essa possibilidade, né, de preservar programas sociais, o governo vai conseguir aprofundar e atender mais pessoas. Então, ele viu com simpatia e essa proposta que já está no Congresso Nacional. A gente vê que esse tema, ele divide inclusive o governo, o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania, a área econômica, a área política do governo. Então, esse é o embate que a gente vai ver nos próximos meses, que vai envolver, inclusive, o Executivo e o Legislativo. A discussão sobre o teto de gastos. Agora, sabe qual é a discussão que ninguém trava aqui em Brasília? Qual? É a redução de gastos, né? A redução de privilégios, de benesses. A gente tem uma realidade que é completamente distinta das autoridades públicas, que em nenhum momento, né, pensam, por exemplo, em pedagogicamente reduzir os salários, ou pelo menos parar de usar penduricalhos, privilégios, e são vários, né? A gente estava falando do Congresso Nacional, a gente tem que sempre citar o cotão do gabinete, a verba de viagem, né? No Executivo também, muitas categorias têm realmente privilégios, olha, a perder de vista, no Judiciário também, e isso impõe uma discussão que é necessária e urgente, que é da reforma administrativa, né? A gente fala muito em criação de um novo imposto, mas antes de pensar em arrecadar mais, o Estado público, a estrutura estatal, não dá o exemplo, não pensa em reduzir a despesa, né? A gente está pensando o seguinte, olha, em quebrar o teto de gastos, aumentar a despesa, aumentar a arrecadação, mas o debate que é importante da reforma administrativa, esse aí, olha, vai ficar lá para o ano que vem, não tem nenhuma perspectiva de discutir esse assunto agora aqui no Congresso. O governo não enviou a proposta e deve enviar só no ano que vem. É inacreditável. Eu sei, é cansativo a gente bater nessa tecla toda vez. Ah, mas não tem jeito, Será né? que esse cara deita a cabeça no travesseiro? Esses caras deitam a cabeça no travesseiro e a consciência deles, o grilo falante deles não aparece e fala, olha, tá todo mundo sangrando, a economia vai cair 6, 7%, o brasileiro tá sem emprego, aqueles que mantiveram o emprego tiveram um salário reduzido, tá todo mundo desesperado. Eu acho que é importante, você como homem público que deu o exemplo, será que ele não é questionado pelo filho na mesa de jantar? Pai, filho adolescente, né, tá começando a ler ali os livros de sociologia. Pai, vem cá, você não vai dar a sua contribuição? Tá todo mundo se ferrando, o pai do meu amiguinho lá perdeu o emprego, teve que vender o carro. Será que não tem uma pressão que vem, já que não vem de dentro dele, da casa, do entorno?
Esses caras não têm vergonha? A gente vai passar por essa crise toda, por essa sangria desatada, e lá na frente a gente vai olhar para trás e perceber que aqueles que ganham os maiores salários, que têm o maior número de benefícios, penduricalhos que já são absurdos em tempos de paz, quanto mais em tempos de guerra, não deram uma ponta de unha de contribuição, Orengo? É isso que vai acontecer mesmo? Pois é, essa é a perspectiva, porque a reforma administrativa não é prioridade, ainda mais aqui numa época de pré-campanha eleitoral nos municípios e também na Câmara e no Senado, para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, né? Essa é uma matéria que é urgente, tem que se discutir, ainda mais agora, no momento que a gente vê aí galopar o déficit fiscal. Só que tem uma corporação, aliás, tem uma frente aqui no Congresso Nacional, a gente fala muito aqui dos representantes do agronegócio, da segurança pública, dos religiosos no Congresso, mas tem realmente uma organização pluripartidária no Congresso que é mais forte do que todas essas, que é a que representa as corporações, os sindicatos, os servidores públicos. E é sempre bom a gente fazer a distinção dos servidores públicos, né? Quando a gente fala da massa de servidores no Brasil, tem realmente uma parcela significativa que ganha pouco, principalmente no executivo. Agora, o problema são as distorções, são categorias que tiveram aumento ano após ano e tiveram aumentos disfarçados. Quando a gente fala de penduricalhos, são os auxílios, né? São verbas além dos salários, que aí não entram para aquela conta do abate-teto. A gente estava falando aí do teto de gastos, tem um teto salarial, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema é que há diversas categorias que você vai colocando auxílio isso, auxílio paletó, auxílio creche, auxílio livro, são vários benefícios que existem, e aí você bota na ponta do lápis, isso ultrapassa aí muito o teto do funcionalismo. O cidadão acaba ganhando mais do que o ministro do Supremo. Então são essas distorções que a reforma administrativa deveria combater, né? Mas como mexe com muito interesse, muita pressão, é aquela coisa, deixa para depois, vai ficar lá para o ano que vem, né? Não vão discutir esse assunto agora e há possibilidade, inclusive, aí de criação de novas formas de arrecadação. Isso está estabelecido aí na reforma tributária. Sabe o que está dando receio, Orengo, de a gente ficar aqui semanas e meses falando de reforma tributária, não haver consenso, não aprovar uma reforma tributária nesse ano, a reforma administrativa, como você falou, nenhuma pinta também de aprovar nesse ano, ou seja, a gente ficaria com meses de novo ao longo desse ano, lembrando que tem eleição nesse ano. Então, assim, a pinta é de que talvez nenhuma dessas reformas acabe passando, o que provoca bastante receio. Agora, queria lembrar e queria compartilhar com você alguns números que são importantes aqui, e vamos lá. Custo das medidas prometidas pelo governo, para ver como a gente fecha essa conta ou como eles fecham essa conta. Custo das medidas. Redução de encargos sobre folha de salários, algo calculado em torno de 80 e 90 bilhões com a desoneração. 96 bi com a desoneração linear de 25% para todos os patamares de salário. Ampliação da isenção do imposto de renda, 22 bi. Expansão do Bolsa Família, entre 20 e 40 bilhões. A gente está falando de algo em torno de entre 218 e 248 bilhões, ou seja, vamos lá, quase arredondar 250 bi, custo total dessas iniciativas, para uma arrecadação anual estimada para esse novo tributo, se ele vier mesmo com a alíquota de 0,2, de 120 bilhões de reais. É uma conta que não fecha, Orengo. Eu até diria, viu, Sheila, vou falar até baixinho aqui para ninguém nos ouvir, mas não dá ideia, viu? Porque a saída seria aumentar essa alíquota e aumentar o imposto. E ninguém quer nem o novo imposto, ninguém quer nem essa alíquota, nem a alíquota outra qualquer, né? O duro fecha conta, como? Não está fechando, a conta não está fechando. A gente está vendo muita promessa, muita contrapartida para convencer os parlamentares de que é necessário um novo imposto, né? Mas realmente está faltando formalizar, está faltando botar num papel, por enquanto é um balão de ensaio. O ministro Paulo Guedes já definiu essa estratégia, mesmo com a pressão de parlamentares, para que ele apresente tudo de uma vez. Ele está escalonando, aí, fazendo em drops, em parcelas, né, a proposta. E essa do imposto vai chegar só no último momento da reforma tributária. Sobre a reforma tributária, tem realmente um risco, um receio de que ela não ande em função de várias pressões, mas a gente tem que lembrar que o ambiente ele é favorável para a reforma. Diferente de outras legislaturas, quando a gente acompanhou reformas que morreram na praia, dessa vez há um consenso aqui de que alguma reforma precisa sair. Falta definir qual texto, né? Então o ambiente ele é favorável para votar a reforma tributária. Precisam definir um texto que tenha mais adesão e que avance, né? A administrativa
vai ficar só para o ano que vem realmente, né? Então, são debates importantes aqui, há prioridade no Congresso. Agora, até é bom fazer uma distinção, viu, Sheila? A gente fala aqui da política de desoneração e o governo está oferecendo, acenando uma desoneração, ou seja, deixar o trabalhador mais barato para todas as empresas. Agora, é importante distinguir, os parlamentares estão fazendo isso, olha, uma coisa é realmente essa promessa de uma desoneração total, outra é algo que já existe, que é a desoneração que existe desde o fim de 2011 para 17 setores que empregam 6 milhões de brasileiros, com proposta aprovada no Congresso Nacional e que foi vetada pelo presidente. O governo tenta misturar aí essas discussões. O que os parlamentares estão dizendo, e a maioria no Congresso para isso, é o seguinte, olha, a desoneração que já existe, já tem aprovação do Congresso, e é importante porque senão a gente pode ver um desemprego aumentar já no fim do ano. Então é importante que o Congresso desfaça essa distinção, vote agora a prorrogação da desoneração que já existe, e há uma pressão, há uma espera. Tinha uma expectativa, a gente trazia ontem ainda, de ter uma sessão hoje para liberar a pauta para votar esses vetos. O que aconteceu no meio do caminho? O luto oficial do Congresso, que é importante, tem que realmente se solidarizar com as vítimas e os 100 mil brasileiros, né, que a gente perdeu em função da Covid, o Congresso definiu um luto, só que o luto é para se solidarizar, não para deixar de trabalhar. E o Congresso Nacional aproveitou o momento de luto e empurrou para a semana que vem a análise de vetos, né? A gente estava conversando ontem com alguns deputados e senadores, é o caso do líder da oposição, Randolfo Rodrigues, já disse o seguinte, olha, usaram como pretexto o luto para realmente não pautar esses assuntos, para ganhar mais tempo de negociação e deixar para depois. Então a votação do veto não vai acontecer hoje, dos vetos, não ocorre hoje, essa votação vai ficar tudo para a semana que vem em função do luto oficial. Ô, Orengo, você está acompanhando os assuntos mais importantes, sempre mergulhado, né, nos assuntos mais importantes e densos de Brasília, mas a gente não pode deixar de lado digamos, a editoria mais rastaquera aí da capital federal, porque se nós o fizermos, ninguém o fará. E aí passa tudo. Blogueira assume cargo na Funarte após ter nomeação suspensa no IPHAN. Estamos falando aqui de Monique Batista Aguiar, que foi nomeada ontem para o cargo de coordenadora de projetos especiais da diretoria executiva da Funarte, que é vinculada ao Ministério do Turismo. Essa nomeação já foi publicada no Diário Oficial com a assinatura do ministro da pasta, Marcelo Álvaro Antônio. Aquele que está todo enrolado no laranjal, mas por algum motivo permanece no cargo. Ela é criadora de um canal no YouTube, é uma blogueira chamada Com Olhar Turístico. Ela se descreve assim no canal: futura turismóloga, criativa, apaixonada por fotos e viagens, mas o currículo dela não inclui nenhum curso superior. E ela já havia sido nomeada, em abril, por uma outra função ligada ao Ministério. Ela foi escolhida para o cargo de coordenadora técnica da Superintendência do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. E o pessoal do IPHAN gritou e falou, olha, não tem condição. Essa garota não tem currículo, não tem o menor gabarito para exercer esse cargo para o qual ela foi nomeada. E a nomeação foi retirada, mas o Marcelo Álvaro Antônio, por algum motivo, queria que essa blogueira entrasse no governo e dessa vez conseguiu na Funarte. Ela volta a ocupar, portanto, um cargo de nível hierárquico equivalente ao seu anterior dentro da pasta. Onde é que esses caras arrumam essas pessoas, hein, Orengo? Ô, Miguel, olha como um assunto tem a ver com o outro. A gente discutindo aqui a urgência da necessidade de reduzir o tamanho do Estado, de reduzir despesa, e a gente está falando aí de uma contratação de alguém que não tem realmente uma capacidade aí na prática ou no currículo para assumir uma função de direção, né? Há inclusive servidores que têm cursos, que são capacitados, têm experiência, que podem assumir esse cargo com uma função gratificada, né? Há sempre essa possibilidade e por isso que sempre há pressão de servidores. Agora, é até importante lembrar, por exemplo, o Ministério do Turismo, para falar sobre essa necessidade de uma estrutura com esse número de ministérios, né? Já tivemos governos que extinguiram o Ministério do Turismo, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que representaria uma parcela do setor produtivo muito maior que o turismo, né? Então, essas discussões acabam passando ao largo, né? E são necessárias. No momento de crise, em que há um déficit muito grande, há necessidade de toda essa estrutura estatal. Será que não é o momento de reduzir essa despesa pública, já que a gente está gastando demais com políticas urgentes, necessárias? Mas essa discussão, ela cai aí na reforma administrativa e aí vai ficar realmente só para o ano que vem.
Você contrataria, se é da iniciativa privada, alguém para um cargo de direção que se apresenta como futura turismóloga criativa, apaixonada por fotos e viagens, e só? Orengo, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, um abraço.